Fala pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Outro Lado, onde você aprende uma nova forma de enxergar a vida, a ciência, a história, mas principalmente a religião. E hoje nós estamos num episódio muito especial, porque o tema de hoje a gente vai falar sobre algo muito atual que envolve todo o mercado financeiro, todo o mercado global e tem um impacto enorme na nossa vida. Eu sei que você deve estar acompanhando várias notícias do Bitcoin, né? Afinal, isso é um dos assuntos mais falados ultimamente, né? E sempre tem muitas histórias de conhecidos, né? De que alguns conseguiram ganhar muito dinheiro com Bitcoin ou não, enfim, é um assunto muito controverso, né? Mas, enfim, hoje estamos aqui com duas pessoas muito especiais para falar desse assunto. É o professor Rubens, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Ele já tem uma empresa de informática há mais de 20 anos, certo? E também é formado em engenharia da computação. Temos aqui também o Amin, muito obrigado. Esse é fera demais. Ele trabalha com edição de vídeo também, já tem vários anos aí de experiência lidando com Bitcoin, criptomoedas, enfim. E, bom, por que a gente está trazendo esse assunto aqui? A gente normalmente fala de Bíblia, né? Fala mais sobre religião. O que isso tem a ver, professor, com o assunto aqui do canal? É uma pergunta muito interessante, porque assim, eu sou apaixonado pela Bíblia, sou apaixonado por profecia e muitas vezes eu estudava o livro do Apocalipse, que é o meu livro preferido, e havia um ou outro ponto que me fazia um pouco confusão. E há uma profecia na Bíblia que eu sempre achei que era um pouco estranha. Já agora, não sei, vamos ver qual é. Apocalipse 13, 16, 17. Alguém quer ler para nós? Sim, força. Posso ler? Então, Apocalipse 13, 16, 17 diz assim: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Eu acho que isso aqui deve ser uma das profecias de Apocalipse que a maioria das pessoas conhece, né? Porque, de vez ou outra, aparece alguma notícia relacionada a isso, dá algum escândalo. Acho que a maioria das pessoas deve conhecer isso e todo mundo fica se perguntando o que é. E embora isto tenha aqui muitos símbolos que nós não vamos tocar não faz parte do tema de hoje, eu queria me focar nesta expressão. Basicamente o que a profecia está aqui a dizer é que em algum tempo no futuro, autoridades centrais, portanto, países, vão implementar algum tipo de lei que vão impedir o quê? Você compra ou vende. A pessoa de comprar ou vender. Ora, isto Transacionar seu dinheiro. Isso sempre fez muita confusão. Porquê que isto sempre fez muita confusão? Porque o dinheiro é anónimo. Então como é que eu tenho na minha carteira 100 euros ou 500 reais, como é que o governo sabe onde é que está aquele dinheiro, de onde é que ele veio, para onde é que ele vai? E então esta profecia sempre esteve aqui na minha mente como sendo um pouco confusa. Como é que eu vou ser controlado ao ponto da autoridade central saber o que é que eu compro, ou o que é que eu vendo? Saber ou impedir também, né? Além de saber, impedir, exatamente. E então é muito interessante, eu estou envolvido com o Bitcoin já desde 2012, talvez, sempre foi algo que eu achei interessante, porque eu, como programador, o Bitcoin é algo de extraordinário. Já vamos falar um pouco sobre isso. E eu, na altura, minei Bitcoin. E o que é que aconteceu? Mais tarde troquei de computador e... Nossa! É que na altura de 2012, 2013... Você tinha quantos bitcoins? Não faço a mínima ideia. Tinha alguns, eu não sei quantos. É melhor nem pensar. Se fosse só um, já estava... Certo, e então na altura aquilo não valia muito, por isso eu não dei muita importância. Mas mais tarde, desde 2017, que foi um mercado financeiro, porque eu sou investidor e um mercado financeiro que me interessou bastante. E eu comecei a estudar um pouco sobre esta tecnologia. Porque eu não gosto de investir em nada que eu não perceba. E então eu sempre fascinei um pouco pelo Bitcoin por causa das suas características. Então já agora eu fiz aqui um exercício para partilhar convosco. O exercício foi, eu fui ao ChatGPT, que também está na moda, não é? E perguntei a ele quais eram as principais características do Bitcoin, para ele me dar uma linguagem que seja fácil de todos nós entendermos. Então, vamos ver algumas das características que ele tem. Por exemplo,
ele é uma tecnologia descentralizada. O que é que isto quer dizer? Reparem o que é que o ChatGPT disse. Bitcoin opera em uma rede peer-to-peer, ou seja, ponto a ponto, sem a necessidade de uma autoridade central ou governo. Isto significa que não há uma única entidade que controle ou governe o Bitcoin. O que é que isto quer dizer? Isso quer dizer que não tem intermediário, né? Então, por exemplo, se eu hoje faço uma transação no minha conta, sei lá, no Nubank, para você, do Inter, então da Caixa Econômica, provavelmente eu vou, não posso dizer exatamente, né? Mas vou apertar lá o botão, ele vai mandar uma solicitação para o Banco Central e depois vai mandar para o seu banco, vai para a sua conta. Então você tem vários intermediários, né? E nesses intermediários eles podem ter um certo tipo de controle nesse sentido. Enquanto no Bitcoin você não tem nenhum intermediário, né? Apesar de a gente ter os mineradores, né? Eles não são intermediários da blockchain. Eles só fazem com que ela rode, né? Você, a partir do momento que você seleciona a carteira para onde você vai mandar a sua quantidade de moedas, né? Ela simplesmente vai, não passa por outros computadores, por outras empresas, não, vai direto para a pessoa, para o outro lado. Isso basicamente quer dizer, né, que a gente pode negociar bitcoins com pessoas de qualquer lugar do mundo, né, diretamente com a pessoa, seria isso? Sim, eu posso enviar para qualquer sítio. Não há fronteiras, não há controlo, não há maneira de ser impedida uma transação. Sim. Se eu envio um valor em Bitcoin para qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, ele vai lá chegar e não há nenhuma entidade extra envolvida. De CPF para abrir conta, para criar uma carteira, não, você só cria uma carteira com as chaves aleatórias que são geradas, né? Não vai entrar nesse tema, mas é completamente... Mas o governo não consegue interferir nisso? Não. Interessante. Ele já tentou muitas vezes, o governo já tentou. Mas isto, aparentemente, esta característica vem em conta aquilo que nós estávamos a falar, porque nós estávamos a falar de controlo e isto parece que nos está a dar liberdade, certo? Mas já lá vamos. Segunda, segurança. O Bitcoin utiliza criptografia avançada para garantir a segurança das transações. Cada transação é verificada e registada em um registro público chamado blockchain, que é resistente a alterações e adulterações. Tá, então o Bitcoin fica registrado numa blockchain. Mas sim, de uma maneira simples, o que é uma blockchain? Como isso funciona? Isso é um assunto muito interessante, mas vamos deixar para mais daqui a bocadinho, ok? Porque esse é o ponto central, ok? Já lá vamos chegar. Mas o que é que isto quer dizer? Desculpa interromper. O que é que isto quer dizer? Esta blockchain faz do Bitcoin super seguro. É muito mais seguro que eu ter dinheiro na carteira, muito mais seguro que eu ter dinheiro no banco. Porquê? Porque, pelo menos nestes anos de história, é impossível alguém sem solicitação, ou seja, sem conhecer as chaves de segurança, conseguir pegar o Bitcoin de outra pessoa. Isso quer dizer então que o senhor perdeu de vez aquele Bitcoin lá de 2012 e não consegue recuperar. Não tem aquela opção de esqueci minha senha e recuperar. Não existe isso. Tá? Mas, para explicar de forma simples, né, o que é blockchain, o que é, na verdade, ativos digitais como o Bitcoin e outras criptomoedas, pensa que essa é a grande, na verdade, revolução. Antes do Bitcoin, você não conseguia transacionar, por exemplo, ativos digitais de forma escassa, né? Qualquer ativo digital, antes você poderia copiar. E a grande ideia era fazer algo que você tivesse um ativo digital escasso, que não pudesse ser replicado milhares de vezes. E a blockchain é essa tecnologia, ela é uma criptografia que impede que um ativo digital possa ser replicado milhões de vezes. Mas para explicar o que é criptografia, se há pessoas em casa que podem não saber o que é, basicamente a informação da blockchain, a base de dados em si, ela está criptografada. O que é que isto quer dizer? Está codificada. Não se consegue ler o que lá está escrito. Só quem tiver uma chave de descodificação é que consegue ver o que está lá escrito. Fez sentido? Sim. Outra característica, pseudo-anonimidade. Ao contrário das transações tradicionais de pagamento, as transações do Bitcoin não requerem a divulgação de informação das pessoas identificáveis. Em vez disso, as transações são registadas de forma pseudo-anónima na blockchain. O que é que isto quer dizer? É que eu, para mandar um valor para outra pessoa, não preciso saber a identidade dela. Ninguém precisa saber a identidade dela. Pode haver transação entre duas entidades sem elas sequer se conhecerem. Porque basta eu saber qual é o endereço e eu envio. Então isso quer dizer que ela é, de certa forma, anónima. Mas é só pseudo-anónima porquê? Embora a gente não saiba quem pertence às carteiras,
todas as transações são públicas. Isso é algo interessante, é algo anônimo, porém público, né? Exatamente. A partir do momento que eu descubro de quem é aquela carteira, eu sei tudo que Eu essa sei pessoa tudo, faz. exatamente. Por isso, pseudo-anónima porquê? Porque não estão identificados, mas dá para ver todas as transações que existem na blockchain. Outra, escassez e oferta limitada. O Bitcoin tem oferecimento limitado, com um número máximo de 21 milhões de Bitcoins. Esta oferta limitada, combinada com preço crescente, com a crescente demanda, pode potencialmente afetar o valor do Bitcoin. Como Isso isso tem vindo a acontece? Se é uma acontecer, moeda né? digital, como que ela é limitada? Ela foi programada de maneira a estar limitada a 21 milhões. Nunca vai haver mais do que 21 milhões de Bitcoins. E aproveitando que a gente vai falando no começo do halving, né? É justamente isso é uma questão, uma grande sacada do Bitcoin, né? Que é justamente a oferta e demanda. Então, a cada 4 anos, ele diminui pela metade a quantidade de bitcoins que são minerados, né? Então, explicando de forma rápida, existem os mineradores na rede e eles, como se eles dão o processamento do seu computador para dar segurança à rede, né? E em troca, eles recebem uma quantia de bitcoin. E, enfim, demora, se eu não me engano, são 10 minutos para cada mineração de bloco, né? E aí, a cada 10 minutos, o computador que tiver feito isso de forma mais rápida, recebe uma recompensa, e a cada 4 anos essa recompensa cai pela metade, ou seja, quanto mais o tempo passa, pode dizer que mais escasso fica o Bitcoin no mercado, né? Então isso afeta no preço. Exatamente. Divisibilidade, ele é altamente divisível. Um único Bitcoin pode ser dividido em unidades menores, chamadas satoshis. Isso permite que os usuários realizem transações em frações de Bitcoin, adequando-se a diversas necessidades e valores. Portanto, não é preciso ter um inteiro, pode ser só uma parte. Depois permite transações globais rápidas. Pode-se transacionar um valor de Bitcoin equivalente a R$1, como se pode transacionar equivalente a milhões de reais. E o tempo de transação é muito rápido, comparado com qualquer outro tipo de transação. Também é barato fazer esse tipo de transações. Existe acesso aberto a qualquer pessoa pode verificar. É transparente e dá independência financeira. São as principais características do Bitcoin. Ora, eu queria vos dizer que olhamos para estas características, não percebemos nenhuma ligação com esta profecia. Parece o contrário, na verdade. Parece o contrário, não é? Aqui fala de um controle e o Bitcoin, a ideia surgiu basicamente da falta do controle do governo, né? Basicamente. Então a ideia é esta. Mas o mais fantástico por trás do Bitcoin não é o Bitcoin em si, é a tecnologia por trás, como estavas a falar há bocado, que é a blockchain. Então, para nós entendermos isto de forma simples, quando eu nasci, sim, eu nasci em 1979, quando eu nasci ainda não havia computadores pessoais, não havia internet, não havia, como nós dizemos, telemóveis, como vocês dizem, celulares, certo? Foi um mundo muito diferente onde eu nasci. Quando eu ia a uma empresa comprar algo e havia uma ficha de cliente ou havia algo desse género, a informação estava guardada onde? Antes de haver computadores. Papel. Era num grande arquivo, ok? Que tinha várias gavetas, as pessoas abriam, lá tinham os vários dossiês, tiravam o dossiê com o meu nome, iam lá ver a conta de cliente, o registro das transações. Estão a imaginar um mundo assim? Muito difícil. Trabalhoso. Ainda bem que eu não nasci nessa época. Exato. Agora imaginem um vendedor que está na rua, precisava de aceder à informação daquele cliente, o que é que ele tinha que fazer? Acho que ia lá buscar. Não há Celulares, não há internet, ele tem de vir à empresa ver a conta do cliente, certo? Então, o computador revolucionou isto, a internet revolucionou isto. Hoje ninguém tem bases de dados em papel. Toda a gente tem base de dados onde? Computadores? Em servidores espalhados pelo mundo, certo? E isso dá uma liberdade totalmente diferente. Hoje um vendedor no seu telemóvel, no seu celular, desculpem, no seu iPad ou no seu portátil, no seu laptop, consegue aceder a toda a informação. Isso é o quê? Uma base de dados centralizada. Em algures essa base de dados está lá. Ora, qual é o problema de uma base de dados centralizada? Tem muitas vantagens em relação ao sistema anterior, não tem? Qual é o problema? Quais são as desvantagens? Acredito que, por exemplo, se eu tenho tudo, por exemplo, na plataforma do Google,
Todas as minhas informações da minha empresa, as minhas informações pessoais, meus trabalhos, tudo está lá. E por algum motivo o Google fica fora do ar, mas, por exemplo, por 1 ou 2 dias, e a minha empresa não vai parar por causa disso, né? Enfim, então acho que isso já gera um grande problema. Isso é um exemplo perfeito, porque na minha empresa, se falhar a internet, a empresa literalmente para. Não dá para funcionar, porque tudo funciona à base da internet e de bases de dados centralizadas. Agora tem um outro problema que é, se alguém conseguir aceder a esse servidor, o que é que ele consegue fazer com os meus dados? Pode apagar, roubar, chantagear, né? Exatamente. Quer fisicamente aceder, quer remotamente aceder, podem interferir. Ora, sempre o sonho dos programadores era ter uma base de dados distribuída. O que é uma base de dados distribuída? É uma que não está fisicamente apenas num local, mas está distribuído ao redor do mundo em vários locais. Só que pensava-se que era impossível programar uma base de dados distribuída. Quando eu estudava engenharia da computação, como vocês dizem, me ensinavam que isso era impossível. O que é certo é que a revolução do Bitcoin foi essa mesma. Ter uma base de dados distribuída que funciona, que é segura e que não pode ser hackeada. Essa foi a grande revolução. Ora, é muito interessante que a blockchain permita a descentralização, como nós falamos, é ela que permite a segurança, é ela que permite ser transparente e podermos fazer uma auditoria às transações, é ela que permite ser eficaz, de reduzir custos, é ela que dá confiança e integridade porque nunca foi hackeada e é virtualmente impossível hackear e alterar os seus dados. Ela é, de facto, uma maneira extraordinária para gerir os dados, só que ela tem uma característica única. Sabem qual é? É a potencialidade de inovação. Dá para programar em cima da blockchain. E é isto que eu queria que vocês entendessem o que é que isto quer dizer. Eu até vou ler o que é que diz o chat GPT sobre isto. Diz o seguinte: a natureza descentralizada e programável da blockchain abre possibilidades para novas aplicações, para contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. A Ethereum foi a primeira a fazer isso, né? Acho que antes da Ethereum não tinha isso. Depois fizeram soluções de segunda camada para o Bitcoin para tentar... Estão tentando, acho que, fazer ainda, na verdade, não conseguiram. Mas a Ethereum foi a primeira a conseguir fazer isso. Abriu, assim, um ramo enorme. Hoje você tem corretoras descentralizadas. Você consegue transicionar ativos sem precisar de CPF, enfim, informações pessoais, fazer peer-to-peer. Mas como isso funciona mesmo? Por exemplo, você falou que você pode programar em cima da blockchain de algo que já foi feito. Isso fica limitado ao que foi feito anteriormente? Tipo assim, eu não consigo mudar o que já foi feito ou eu posso reprogramar tudo? Eu posso criar as regras que eu quiser para controlar o funcionamento da blockchain. Ok? Então, é aqui que entra algo de muito poderoso. Então, o que é que os governos mundiais chegaram à conclusão? Chegaram a uma conclusão muito simples. Nós podemos ter uma versão muito mais avançada do nosso dinheiro se tivermos dinheiro programável. O que é dinheiro programável? Dinheiro na blockchain que pode ser programável. Reparem, qual é o potencial disto? Podemos ter dinheiro que pode ser muito mais fácil transacionado, dinheiro que não pode ser roubado, dinheiro que não permite fraude, dinheiro que não permite fuga ao fisco, fuga aos impostos, dinheiro que não permite burlas. Isto é um bom dinheiro ou o que é que vocês acham? É uma versão melhorada do dinheiro? O governo é ótimo. Aparentemente não tem problema. Dá muito mais confiança a usar esse dinheiro. Porque se eu envio para alguém dinheiro e esse dinheiro foi usado indevidamente, consegue-se fazer o rastreamento do dinheiro, por onde é que ele foi, por onde é que ele Pode foi. acabar com a corrupção. Exatamente. Não é possível corrupção nesse tipo de dinheiro programável. Então, parece-me algo óbvio que os governos se interessem por este tipo de tecnologia. E será que o governo se interessa com dinheiro que não pode ser corrupto? Será mesmo? Mas
Então vamos ver. Eu vou aqui ler o que é que o nosso amigo ChatGPT diz deste tipo de moedas. Eles chamam-se CBDCs, não sei se já ouviram falar. Quer dizer Central Bank Digital Currencies, ou moeda digital do Banco Central. Então, reparem o que é que diz. É uma forma digital de moeda emitida e regulada pelo Banco Central de um país, ao contrário das moedas digitais descentralizadas como o Bitcoin. Por isso, qual é a diferença em relação ao Bitcoin? O Bitcoin é descentralizado. Ninguém pode interferir. Uma CBDC é uma moeda digital que é controlada. Isso é interessante. Então, pode existir blockchains centralizadas, apesar da primeira ter sido criada contra esse propósito, né? Exatamente. E é interessante porque existe um trilema na blockchain, né? Que você tem que escolher 2 entre 3 opções. Se você vai criar uma blockchain, você vai ter que escolher, ela pode ser descentralizada, rápida e segura, né? Então, o Bitcoin, ele é descentralizado e muito seguro. Porém, em comparação a outras blockchains, ele não é tão rápido, né? Você tem outras blockchains mais atuais que são muito mais rápidas que o Bitcoin, né? Mas você tem... Mas não são tão seguras. Mas não são, exatamente, não são tão seguras, né? Mas você tem, por exemplo, outras blockchains sem ser essas CBDCs, por exemplo, blockchain de corretoras, né? Como a da Binance, que é uma corretora grande, ela tem a própria blockchain dela e ela é centralizada, e ela controla tudo que acontece lá. E é uma blockchain que é muito rápida, entende? Ela é muito segura, porém ela não é descentralizada, tem uma pessoa por trás. E o CBDCs é exatamente isso, ele consegue resolver esse problema do trilema, porque ele centraliza, então ele consegue ainda oferecer uma blockchain que é rápida e segura, né? Porém está centralizado nas mãos deles. Ao contrário, o texto continua, ao contrário de moedas centralizadas como o Bitcoin, elas são emitidas e respaldadas por uma autoridade central, ou seja, um banco central. Ora, o que é que isto quer dizer? Reparem bem, eu vou continuar a ler o que diz o ChatGPT e depois ler o que é que os líderes dos bancos centrais dizem em relação a isto. Ora, reparem bem, elas são projetadas para funcionar como meio de troca digital, assim como o dinheiro físico. Para ser usadas como o dinheiro físico, mas com a vantagem de serem baseadas nesta tecnologia da blockchain. Sendo emitidas por um banco central, elas podem ser usadas para pagamentos, transferências, transações financeiras, exatamente da mesma maneira como uma moeda normal que nós temos, como o real, como o euro, como o dólar. Mas traz muitos benefícios. Aprimorar a eficiência das transações financeiras, reduzir os custos, facilitar pagamentos transfronteiriços. Ou seja, para qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Promover a inclusão financeira. Permite também o melhor, e isto agora começa a ser interessante, monitoramento e controlo das transações financeiras por parte do Banco Central. Opa, acho que eu já estou começando a ver algumas semelhanças entre o que diz a Bíblia e com tudo isso. Mas, por exemplo, quando você faz uma transação de uma criptomoeda, né? Que é internacional, de uma CBDC, e os impostos, como que eles entram em tudo isso? Como o governo efetivamente pode controlar isso? Isso pode ser programado na própria blockchain. Por exemplo, os impostos podem ser pagos automaticamente. Nem precisamos de nos preocupar em pagar impostos. Ou seja, a gente pode pagar e simplesmente não ver que a gente está pagando, então. Tudo pode ser programado na blockchain. Todo tipo de regras podem ser lá programadas. E por isso é que é tão poderoso. Ou seja, eu não posso deixar de pagar impostos. Porque o dinheiro funciona já com as regras que foram lá. Cara, não vai poder sonegar, cara. Exatamente. Então, posto isto, será que está a ser implementado? Reparem, em 2023, 119 países, representando 95% do PIB mundial, já estão em fase final ou em fase de testes deste tipo de tecnologia. Por isso é algo que está a ser já espalhado pelo mundo. Agora, há quem alerte para alguns tipos de problemas para esta tecnologia. E eu queria chamar a atenção de um senhor, que ele é professor universitário, e ele tem escrito muito acerca deste tipo de tecnologia. Ele chama-se Richard Werner, um professor universitário da Universidade de Winchester e autor de vários livros sobre dinheiro, sobre economia. E reparem no que ele diz.
a concentração adicional de poder nas mãos dos bancos centrais não é o único perigo representado pelas CBDCs. Então ele está a dizer, reparem, um homem que não conhece a Bíblia, que não é crente, está a dizer que isto é quê? Um perigo. Perigoso. E ele diz, a maior atração para os planejadores centrais, para os líderes mundiais e os dirigentes dos bancos centrais, é que elas facilitam a programabilidade. Em outras palavras, controlo sobre como o indivíduo é permitido usar a moeda. Nossa. A questão é quem faz as regras. Porque Exatamente. depende de quem estiver lá em cima. Exatamente. Hitler, né? Se isso acontecesse naquela época. Os judeus não poderiam. Os judeus, é só cortava contra de todo mundo. Exatamente. O povo já morreu de fome. E ele continua, reparem bem no que ele diz, as CBDCs não são uma solução para um problema, mas a mais recente meta na luta de décadas pelos planejadores centrais por poder máximo. Então nós já estamos a entender a ligação que poderá ter com a profecia da Bíblia. E sabe, agora eu tô parando para pensar aqui, acho que essa questão do controle do dinheiro por parte do governo e poder tem muito a ver, né? Porque se você for parar para pensar, alguns milênios atrás, né, mesmo nos impérios, nem sempre o governo era o emissor da moeda, né? As pessoas faziam transações entre si, né? E o governo não tinha tanto controle a respeito disso. Então, para controlar tinha que ser de uma forma mais bruta. E agora eu tô lembrando uma história da evolução do dinheiro. Se eu não me engano, o primeiro registro que a gente tem da introdução do papel moeda foi na China, né? Então as pessoas davam uma parte dos seus bens para os bancos, né, naquela época, e eles davam como se fosse um vale, né, um papel que valia, como se fosse o nosso dinheiro aqui. E a partir disso, o governo ele conseguiu controlar melhor o dinheiro, mas ele fez uma coisa que, na verdade, hoje se faz muito. Ele percebendo que ele dava o dinheiro para esse papel, para essas pessoas, as pessoas transacionavam ele começou a imprimir mais para ele próprio, né, e também para as pessoas perto. Isso é o que a gente entende hoje como inflação, né, que é a expansão da base monetária, né. E aí ele começou a ter poder maior sobre a população, né, ele conseguiu aumentar a riqueza dele sem aumentar o dinheiro sem aumentar a riqueza, na verdade. Sim, e isso é interessante porque você tocou no ponto da história do dinheiro, né? E você vê, antigamente, a base, né, do funcionamento da economia era o seguinte, como você disse, você dava algo em troca do dinheiro, certo? E com o passar do tempo, por exemplo, os governos passaram a utilizar o ouro como a base. Então a quantidade de ouro que o governo tinha era representada no dinheiro. Hoje já não é assim. Hoje o dinheiro funciona de uma forma fiduciária. O que é isso? Com a base na confiança que um governo possui. Então, não tem a ver mais com um controle Físico, Hoje você não tem lastro no seu dinheiro, né? Exato. Seu dinheiro o governo pode imprimir o quanto ele quiser e, enfim, você não vai ter o que fazer com relação a isso. O Você não governo consegue tem- trocar o seu dinheiro por realmente chegar no banco e falar, não, eu quero meu ouro aí, entendeu? Eu quero algo, não. Exatamente. Então o governo basicamente ele já começou a construir uma base para um controle da vida financeira das pessoas. Né? E é muito interessante porque, não sei se vocês sabem, existe um banco que controla os bancos centrais. Não, acho que eu não sabia. Existe um banco que determina as regras com que os bancos centrais ao redor do mundo podem atuar. É o Esse Banco chama-se o Central Mundial? Banco for International Settlements. E é muito interessante que este banco determina as regras para os bancos centrais funcionarem. E o presidente deste banco chama-se Augustin Carstens, e reparem o que ele diz. Eu acho que isto é muito interessante. Uma diferença fundamental com a CBDC é que o Banco Central terá controlo absoluto sobre as regras e regulamentos que determinarão o uso desta obrigação financeira do Banco Central. Uau, então o próprio presidente do Banco Central, bancos, ou do porque Banco eles dos não bancos, estão esconder. já não estão mais escondendo, já disse logo que o objetivo é o controle. E depois ele diz uma coisa que eu acho fantástica. Além disso, temos a tecnologia para, olha a expressão, impor isso. Impor. Nossa. Então, eles sabem perfeitamente que esta tecnologia permite controlo total sobre a população. E por isso é claro que
Tem muitas vantagens esta tecnologia? Tem vantagens enormes. O problema é que permite também controle total sobre a população. Então nós conseguimos entender que já existe tecnologia que permite aquilo que nós lemos. Vamos ler outra vez? 13, 16, 17. Fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nós, quando olhamos para uma profecia, nós não sabemos exatamente como é que ela vai se realizar. E nós não sabemos exatamente se é assim ou não que esta profecia se vai cumprir. Agora, o que é interessante é que as profecias bíblicas nunca falham. Isso é verdade. E este debate que estamos aqui hoje é para nós entendermos o quê? Como diz aqui o nosso amigo, suposto amigo, presidente do Banco Internacional de Settlement, é que já existe tecnologia que permite isto. Antes da criação do Bitcoin não existia este tipo de tecnologia. Não era possível e por isso eu me perguntava como é que esta profecia se vai cumprir. Hoje, embora nós não saibamos exatamente se é exatamente isto que vai ser usado, mas já existe tecnologia que permite esta profecia se venha a cumprir. E olha, sabe o que eu fico percebendo? Isso tem sido colocado aos poucos na sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Pix, né? Não sei se vocês têm um sistema parecido com Portugal lá, né? Mas, por exemplo, a partir de, acho que das 22 horas, a partir da meia-noite, você não pode transacionar mais do que R$1.000. E como assim? Eu não posso, a partir de um determinado horário, eu não posso transacionar um valor acima do que eu quero, eu não posso transacionar o valor que eu quero. O dinheiro é meu, né? Entende? E eu já fui pego 2 vezes assim de surpresa por isso. Eu indo comprar uma passagem de madrugada, né? Que geralmente pesquisando o preço, eu consegui, é o tempo que eu tenho, acaba ficando mais barato, né? Fazendo aqueles esquemas. E aí, consegui uma passagem aqui, graças a Deus. E aí, na hora que eu fui fazer o Pix para pagar a passagem, o banco me proibiu de usar o meu dinheiro. E eu fiquei, mas como isso é possível? Entendeu? E aí depois, em outro tempo, novamente, eu esqueci disso e perdi. Assim, pela graça de Deus, Deus conseguiu abrir a porta para que no dia seguinte, ainda pela manhã, tivesse o mesmo preço. Inclusive, uma das só porque eu vim para cá. Mas isso já tem sido aplicado aos poucos à população, essa forma desse controle. Né? Então, vai sendo aos poucos a fim de que as pessoas não percebam. E sempre vai sendo atribuído vantagens. Né? Olha só, o Pix é muito mais rápido, ele é muito fácil, ele é instantâneo. E os argumentos para este tipo de tecnologia são extraordinários. Então, o que é que nós podemos concluir disto tudo? Nós podemos concluir o quê? Que esta profecia, por isso é que nós vivemos numa altura única da história da humanidade. Vivemos numa altura em que esta profecia é possível se cumprir. Há umas décadas atrás não era possível. Tanto que no curso do senhor falavam que era impossível. Falavam que era impossível. Agora vivemos nesta altura. Ou seja, nós temos de estar atentos ao que está a passar nesta sociedade. Porquê? Porque nós estamos a ver numa fase em que os eventos finais profetizados na Palavra de Deus podem se cumprir. Uau. Então nós vivemos numa geração muito importante. E agora sim, eu queria levantar uma pergunta, que agora eu quero ver a resposta de vocês honesta. Olha só, a gente está falando então que na Bíblia está falando de uma tecnologia que vai permitir ao governo controlar nossas finanças, né? E nós estamos vendo que o Bitcoin foi criado com uma prerrogativa de que isso não iria acontecer, que era uma coisa descentralizada, né? Mas a tecnologia por trás permite isso. Sim. Agora, será que seria moral eu, né, que sigo a Bíblia, uma pessoa que segue a Bíblia, uma pessoa cristã, investir no Bitcoin, sendo que isso pode, no Bitcoin ou em criptomoedas, ou utilizar essa forma de dinheiro, sendo que isso vai ser utilizado como uma estratégia para controlar a população? Isso é muito interessante essa pergunta que estás a fazer e seria tema para um outro podcast. Mas a resposta até é simples de nós chegarmos a uma conclusão. Por exemplo, numa outra profecia no capítulo 17, que não vamos agora falar sobre ela, diz que um dos meios que digamos, as ideias aqui dos eventos finais se vão propagar pelo mundo
e vão convencer todos os governos a terem o mesmo sentido e as mesmas leis, são o que é? A comunicação social. Então isso significa que nós não podemos usar a comunicação social? Boa pergunta. Percebeste o ponto? Ou seja, Nós estamos aqui no podcast, então a gente está... exatamente, nós estamos a usar o mesmo meio. Ou seja, o problema não está nos meios, está na utilização que se dá nos meios. Sim. E isso é uma distinção muito importante que nós fazemos na nossa vida. É verdade, isso me fez lembrar até do conceito que Paulo fala sobre o dinheiro, né? Você vê vários personagens da Bíblia que são ricos, né? Mas Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. É a forma como você utiliza na sua vida o dinheiro que torna isso algo ruim, né? Na história da humanidade, toda vez que cria alguma tecnologia que, pelo menos o autor da criação, pensava no bem para a humanidade ou para a sua região ali, conseguiram usar para malefício, para guerra, para, enfim, a gente sabe a história do avião também, teve a mesma questão também. Então, para tudo vai ter um jeito de você usar para o bem ou para o mal. Agora depende de como, exatamente o ponto do controle, quem é que vai estar lá em cima do controle? Quem é que vai ditar as regras? Então esse vai ser sempre o problema até o fim da humanidade aqui na Terra. Sim. Certo. Tá, mas uma dúvida aqui fica clara, que eu acho que todo mundo deve ter. Porque aqui no 13, 16 e 17 falou de novo, ó. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender. A gente entendeu essa parte do ninguém poder comprar ou vender, né? Senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, o que é esse sinal? O que vai fazer com que eu possa ou não estar dentro desse sistema de CBDC, ou então bloquearem meu dinheiro? Ó, isso aí já é um tema muito mais profundo, né? Acho que a gente pode gravar um outro episódio sobre isso, né? E aprofundar mais nesse tema. Tá aí, fechou então. Mas hoje, então, como a gente poderia, então, resumir o que a gente aprendeu aqui hoje, de uma forma simples? Ora bem, as profecias da Bíblia são profecias que nos mostram algo que vai acontecer. E porquê é que Deus quer mostrar ao ser humano o que é que vai acontecer? Para que o povo de Deus possa estar o quê? Preparado. Porque se de alguma forma o cumprir com a lei de Deus interferir com a agenda do governo, com este poder total nas suas mãos, eles podem simplesmente cortar o meu acesso ao sistema financeiro. E literalmente eu posso ser impedido de comprar, posso ser impedido de vender. E muitas vezes nós não temos noção do que é que isso quer dizer. Imaginem o que era hoje eu não poder comprar alimentos, eu não poder comprar medicamentos, eu não poder ter eletricidade em casa, porque não é só bens, é também serviços. Eu não poder ter internet. Já pensámos, estamos parados. Eu não poderia ter nada, basicamente. Deixa de ser um cidadão. Ou seja, eu sabendo isto, o que é que quer dizer? Que Deus está-me a dizer assim, olha, prepara-te, porque isto vai acontecer. É por isso que nós temos estas profecias na Bíblia, para o povo de Deus estar preparado. E é interessante que Jesus ele fala assim, e no livro de João, capítulo 14, verso 29, ele diz: Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Ou seja, Deus está nos dizendo isso nesse momento, para que quando acontecer, e nós já estamos vendo que está acontecendo diante dos nossos olhos, tudo está se desenrolando assim como a Bíblia falou, algo que era totalmente improvável há poucos anos atrás, algo que, uma tecnologia que foi inventada com o objetivo de gerar aparentemente mais liberdade, agora a gente está vendo que está encaminhando para a forma como a Bíblia disse que era acontecer, uma forma de controle. Agora a pergunta que fica é, será que nós vamos crer realmente a partir de agora no que a Bíblia diz e passar a seguir o que ela fala? E isso é uma pergunta que a gente vai continuar respondendo nos próximos episódios, né? Então, fica ligado aí com a gente, porque aqui a gente mostra para você o outro lado de tudo que está acontecendo no mundo, de tudo que está acontecendo à nossa volta. O outro lado do Bitcoin a gente já mostrou aqui hoje e vamos mostrar para vocês também os outros lados das outras profecias bíblicas. Então, fica conosco, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo que a gente vai estar postando por aqui e vamos fechar com uma oração então? Alisson, você pode orar para nós? Pai Celestial, te agradecemos
pelas suas profecias, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos instrui no caminho que devemos andar, no caminho que devemos seguir. E, Pai, porque o Senhor se importa com os teus servos para que não sejam pegos desprevenidos com os enganos de Satanás, com o trabalho dos homens maus deste mundo, Pai. Que o Senhor nos ajude a usarmos os nossos dons e talentos para a tua causa e nos aprofundarmos mais, Pai, na história desse mundo, que tem acontecido hoje e o que pode acontecer e que influência isso terá na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.